Nessa segunda aula sobre o desenvolvimento dos modelos atômicos, nós precisamos rever um pouquinho, revisar um pouquinho o que aprendemos no ensino médio sobre radiação eletromagnética. Então, aqui a radiação eletromagnética consiste em campos magnéticos e elétricos oscilantes que viajam através do espaço. Então, você tem aqui dois vetores ortogonais, você tem então a oscilação do campo magnético e perpendicular aqui você tem a oscilação do campo elétrico. Então esse é o esqueminha de uma onda eletromagnética. Aqui você tem a amplitude e aqui você tem o comprimento de onda. Aqui você tem a direção da propagação, uma onda que se propaga, que nós não estamos tratando de ondas estacionárias nesse momento. Então aqui, destrinchando a onda, né, a forma de onda, então a distância entre dois máximos, que é a distância entre dois mínimos, que corresponde a essa distância necessária para que a forma de onda se complete, é o comprimento de onda. Esse aqui é a amplitude, ó. Então aqui você tem a amplitude, e a intensidade da luz é uma função da amplitude. E esses pontos aqui por onde a onda, a funçãozinha passa pelo zero, são chamados de nós. Então são dois parâmetros super importantes aqui para caracterizar as ondas. Esses parâmetros são o comprimento de onda, representado pela letra lambda, e a frequência, representada pela letra ni. Então, lambda, ni. Comprimento de onda, frequência. O comprimento de onda pode ser dado, por exemplo, em metros, usualmente é dado em nanômetros, mas poderia ser dado em angstrom. Então, só para lembrar, olha, 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 do metro. 1 angstrom é igual a 10 a menos 10 do metro. Então aqui nós temos representadas três ondinhas. Então você imagina que a forma de onda, isso aqui é a forma de onda. Isso aqui se repete com o tempo. Essa distância aqui corresponde ao comprimento de onda, que é a distância para a forma de onda se completar, que corresponde também à distância entre dois máximos ou a distância entre dois mínimos. Então, isso é o comprimento de onda, lambda. Imagine que aqui no eixo horizontal você tem o tempo, 1 segundo. Então, essa primeira forma de onda aqui, ela se repete 4 vezes em 1 segundo. São 4 ciclos por segundo. Então, ela tem uma frequência de 4 Hz, 4 ciclos por segundo, ou 4 Hz. Essa outra forma de onda aqui, repare que o comprimento de onda ele caiu pela metade. A forma de onda, digamos assim, é menor do que nesse primeiro caso. Então, você vê que o comprimento de onda lambda 2 é metade do comprimento de onda lambda 1. O que se observa é que no mesmo tempo, 1 segundo, a função aqui, ó, a forma de onda se repete 8 vezes. Então a frequência é de 8 Hz. Então repare que à medida que o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Nesse outro caso aqui, nesse último caso, você vê que a forma de onda se repete 16 vezes em 1 segundo. Então a frequência é 16 Hz. O comprimento de onda é 4 vezes menor que o comprimento de onda da primeira ondinha. Então, à medida que o comprimento de onda diminui, aqui do primeiro para o segundo para o terceiro, a frequência aumenta na mesma proporção. O produto do comprimento de onda pela frequência vai te dar c, velocidade da luz. Então, esse símbolozinho c, que eu acho que vem do latim celeritas, aceleração, uma coisa assim, é o símbolo para a velocidade da luz. Então, comprimento de onda vezes frequência, sempre você tem a velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo é uma constante, 2,9979 vezes 10 a oitava metros por segundo. Alguma coisa do tipo 300 mil quilômetros por segundo. Bom, então a radiação eletromagnética é um conjunto dessas ondas eletromagnéticas, né? A energia viaja pelo espaço. Aí a gente pensa assim, afinal a luz é formada por partículas ou por ondas? Bom, depende, né?
Em princípio, nós estamos falando de onda, mas em algumas situações você vai precisar entender a luz como formada por partículas. Isso nós vamos ver muito no futuro, ou muito em breve. Então, aqui, velocidade da luz é a frequência vezes o comprimento de onda, até aqui a velocidade da luz. Está aqui, velocidade da luz, comprimento de onda, frequência, né? Então isso nós já vimos das transparências anteriores. O espectro eletromagnético é um conjunto de radiações eletromagnéticas e ele compreende, digamos assim, ondas com diferentes comprimentos de onda. Então aqui o espectro eletromagnético, esse conjunto de, digamos assim, radiações eletromagnéticas, vai desde as ondas de rádio até os raios gama. Então você vê aqui, você tem infravermelho, ultravioleta, raios X, micro-ondas, e a faixa visível desse espectro eletromagnético é só uma pequena porção, uma pequena faixa, digamos assim, que vai de aproximadamente uns 380 nanômetros até uns 780 nanômetros. Comprimentos de onda inferiores, você tem aqui ultravioleta, mais inferiores ainda, você tem raios X. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E a energia da radiação está relacionada com frequência. Vou colocar aqui a relação de Planck, né? Então isso aqui veio de, se não me engano, 1900. Isso nós vamos ver, nós não chegamos lá ainda, mas em 1900, Max Planck, né, propôs essa equação: energia igual a H, que é uma constante, e Ni, que é a frequência. Então, quanto maior essa frequência, Ni, ou em outras palavras, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia da radiação. Então, a energia, você pode colocar aqui igual Hc sobre lambda. Por quê? Porque C, velocidade da luz, é lambda, comprimento de onda, que multiplica pela frequência. Ou seja, Ni igual C sobre lambda. Tá aí. Então, o espectro visível vai de 380, diria, a 780, talvez, nanômetros. Isso varia de livro para livro. Alguns livros vão colocar lá de 400 a 700 nanômetros. Agora, eu particularmente trabalhei com um laser de comprimento de onda, se não me engano, 780 nanômetros. Supostamente era infravermelho, mas eu conseguia ver aquilo vermelho. Então, digamos assim, o espectro visível é um pouquinho mais estendido do que 400 a 780. Assim como se você comprar um LED de ultravioleta de 360 e acender o LED, você vai conseguir enxergar alguma coisa. Bom, aqui você tem então o espectro eletromagnético. Comprimentos de ondas menores, você tem ultravioleta. Comprimentos de onda maiores, você tem infravermelho. Lembrando que quanto menor o comprimento de onda, você pode acompanhar por aqui, maior a frequência. Olha a frequência aqui. Diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Maior a frequência, aumenta a energia. Então, os fótons de radiação ultravioleta têm energia maior do que os fótons de luz visível. Veja aqui que à medida que muda o comprimento de onda, muda a frequência, muda a cor aqui da radiação. Lembrando que é só uma estreita faixa do espectro eletromagnético que é visível ao olho humano. Então, a radiação visível começa lá por volta de 380, 400 nanômetros, começa no violeta, depois passa para o azul, depois vem o verde, amarelo, alaranjado, vermelho. Então, vermelho seria a faixa aqui do espectro visível de menor energia. Violeta, a faixa do espectro visível de maior energia. Então, a energia aumenta nesse sentido. Energia aumenta. Aumenta com quem? Com a frequência. Mas da onde vem essa constatação? Nós vamos chegar lá, 1900, trabalho de Max Planck, mas ainda não chegou a hora. Mas basta você saber que a energia da luz, a energia do fóton, aumenta com a frequência. Então, você pega aqui infravermelho, vai diminuindo a frequência, você tem vermelho, diminui a frequência, passa laranjado, amarelo, verde, azul, violeta. Então, a luz violeta, um laser de luz violeta, por exemplo,
tem energia maior do que um laser de luz vermelha, só para você ficar sabendo. Precisamos falar sobre espectroscopia. Espectroscopia é importante, nós vamos precisar entender os resultados preliminares de espectroscopia obtidos no século XIX para entender o desenvolvimento do conceito de átomo, entender descobertas como, por exemplo, níveis de energia, descoberta do elétron, etc. Então, aqui você pode parar o vídeo e ler aqui a definição de espectroscopia, né? Mas enfim, é o estudo da interação entre a matéria e a energia eletromagnética. Então, isso não é uma coisa nova. Um dos pioneiros aí da espectroscopia foi Isaac Newton, em 1666, se não me engano, não sei se é exatamente essa data, isso aqui mais me parece que é 1666, depois a gente confere. Newton dirigiu um feixe de luz branca, poderia ser a luz solar, embora a luz solar não seja exatamente uma luz branca, a uma barra triangular de vidro, que é um prisma, e ele descobriu que a luz que saiu do prisma foi separada em faixas de cores. Então, antes dessa constatação de Newton, acreditava-se que a luz branca era uma luz pura, mas na verdade não, a luz branca pode ser decomposta. Então, para isso você precisa de um espectrômetro. Está faltando uma figura aqui, parece. Falha minha, continuamos. Então, vamos pensar aqui no espectrômetro, para entender o experimento de Isaac Newton. Repare que o Newton estava em um quarto escuro. Imagine tudo escuro aqui. Claro que tem um desenho aqui dele, mas na situação real você não estaria o vendo. E aí você tem a porta, e nessa porta você tem uma fenda, um buraquinho em que a luz passa. Essa fenda serve para colimar o feixe de luz. Esse feixe de luz bate no prisma e é decomposto nas suas respectivas cores. Então aqui a gente começa a entender o espectrômetro. Então imagina que você tem uma fonte de luz. Pode ser, por exemplo, uma lâmpada incandescente. A luz dessa lâmpada incandescente passa por uma fenda. Toda essa região aqui que eu estou circulando, ela está no escuro. Então existe uma, digamos assim, carcaça aqui. Você pode ter um espectrômetro moderno, você tem uma carcaça aqui. Ou você pode ter montado seu próprio espectrômetro. Então você tem uma fenda que permite a passagem de luz colimada. Essa luz bate no prisma e é decomposta nas suas cores. Quais são as cores? Violeta, índigo, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Lembrando que a energia aumenta aqui do vermelho para o violeta. Então a energia aumenta nesse sentido. Então aqui o violeta tem mais energia do que o vermelho, né? Então a luz branca passou e foi decomposta aqui pelo prisma. Então antes do trabalho de Isaac Newton, imaginavam que a luz branca seria uma luz pura. Estavam enganados. Isso que se observou aqui, já adiantando, esse arco-íris aqui, nós vamos chamar de espectro contínuo. Então, lembra, arco-íris, espectro contínuo. Olha aqui, ó, novamente um desenho. Opa, subindo aqui. Você tem a fonte de luz. Aqui o espectrômetro, tudo isso aqui está no escuro. Tudo isso está no escuro. A luz passa por uma fenda para entrar colimada no sistema. Passa por um prisma. E aí você tem aqui o detector. É claro que na época, no século XIX, por exemplo, não existia detectores modernos como nós temos hoje. Você pode montar um espectrômetro razoavelmente sofisticado usando, por exemplo, um telefone celular. Então aqui você tem a luz branca, é decomposta no espectro contínuo. Olha o arco-íris. Obviamente você tem alguma coisa aqui, que é o ultravioleta, e você tem alguma coisa aqui que é o infravermelho. Só que você não tem a capacidade, a habilidade de enxergar ultravioleta e infravermelho. Mas uma experiência que eu proponho para vocês é a seguinte: todo mundo tem telefone celular hoje em dia
e todo mundo tem televisão com controle remoto. Na ponta do controle remoto da televisão, pode ser também o controle remoto do ar-condicionado ou de algum outro aparelho, você tem um LED, um diodo emissor de luz, que emite luz infravermelho. Aponta para os seus olhos e fica apertando. Você não enxerga nada. Mas se você focalizar para a lente da câmera fotográfica do seu celular, você vai ver na tela pontinhos brancos, porque o detector da câmera do celular é suficientemente sensível para detectar infravermelho, mas nós, humanos, não detectamos. O que mais que Newton constatou aqui de importante? Então, primeiro, Newton pegou a luz branca, decompôs no prisma no espectro contínuo. Aqui vermelho, né, de menor energia, aqui violeta. Newton contribuiu também para provar que a luz que... Aqui, essa parte que é importante, né? Então, a principal contribuição foi mostrar que, após a luz solar ter sido desviada em seus componentes por um prisma, se um raio estreito de luz do primeiro prisma passasse por outro prisma, não ocorreria divisão subsequente. Então aqui você tem o raio de luz branca, passou pelo prisma, dividiu aqui no espectro contínuo. Agora você tem um anteparo aqui para barrar a luz, mas esse anteparo tem uma fenda suficientemente estreita. Se essa fenda suficientemente estreita, se essa fenda for suficientemente estreita, vai passar apenas uma cor, um conjunto de comprimentos de onda. E essa cor aqui não será então mais desviada pelo prisma. É como se ele tivesse retirado um componente puro da luz. Embora essa história de componente puro da luz é o que seria uma luz pura. Bom, laser, mas outras coisas não. Laser sim. No futuro eu vou falar sobre laser com vocês. E se você tirasse esse anteparo aqui e jogasse para o prisma aqui no final, você já sabe que você teria luz branca, né? Bom, agora nós precisamos detalhar um pouquinho mais sobre espectrômetros, mas a aula já está um pouquinho longa, então eu vou deixar isso para a próxima aula. E próxima aula nós já iremos começar com estudo dos espectros de emissão do hidrogênio. Até lá, então.